meu querido Pai, que maravilha, nós estamos aqui na Tua presença, meu Salvador. Buscar a Tua face tem sido a nossa melhor porção. A melhor coisa que temos feito por nós é buscar a Sua face. Muito obrigada, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigada por tudo, meu Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros e fraquezas. Passa do Teu sangue sobre nós. Oh, meu Pai, se há alguma divisão entre nós e o Senhor, por alguma palavra ou atitude precipitada, nos perdoa. Perdoa erros e falhas. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre essa reunião, sobre esse trabalho, sobre todo o nosso povo, em todo lugar. Passa do Teu sangue sobre templos, líderes. Passa do Teu sangue sobre todas as pessoas que nos acompanham, que investem, meu Deus, que lutam, que estão aqui, que vieram Te buscar nesta manhã maravilhosa de domingo. Oh Deus, dia das mães, em que nós nos reunimos para invocar o Teu nome e agradecer por estar com a nossa família, buscando a Tua face, invocando o Teu nome. Senhor, perdoa-nos, nos cubra com Teu sangue, lava-nos e purifica-nos, assuma o controle deste trabalho e da nossa vida, manifesta com poder, fala aos corações. Eu não conheço a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece em detalhes. Então, o Senhor sabe o que acontece em cada mente, cada coração, cada espírito. Venha, meu Deus, e se manifesta aqui, fala, e renova, e levanta, e abençoa grandemente. Eu agradeço ao Senhor pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pelas boas oportunidades, por essa. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Nos perdoa, nos ajuda, nos enche de graça, de sabedoria, de visão, de espírito. Nos dê a capacidade de avançar, de prosseguir. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, arquitetações malignas, obras infernais. Eu destruo agora em nome de Jesus. Todos os laços e armadilhas contra nós, seja inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, setas diabólicas para roubar a reunião, mentes e corações, para distrair. Eu repreendo em nome de Jesus todo atrapalho, toda atuação do inferno. Eu amarro no nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo mal. O Teu sangue tem poder sobre nós, sobre cada vida, sobre a reunião, sobre o templo, da calçada, meu Deus, lá da calçada, do portão até o fundo, do menor ao maior. O Teu sangue nos lava e nos purifica. Envia anjos poderosos para estarem aqui. Abençoa o nosso trabalho e que no término dele todos possam sair renovados, abençoados e dizendo: eu vi a glória do Senhor e eu não sou o mesmo. Nós te amamos muito e te glorificamos por tudo. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade que nós consagramos ao Senhor e pedimos que nos ajude a fazer muito bom uso dela. Muito obrigada, amém. Assuma o controle do trabalho. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2016, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Novo começo. Eu creio que todos nós, de tempos em tempos, temos alguns pontos ou áreas, ou alguma área da nossa vida que precisa ou precisam, que precisamos recomeçar.
Essa capacidade de recomeçar é fundamental na vida do cristão. Porque você não vai conseguir ter uma vida bem-sucedida, uma vida ótima, uma vida abençoada, se você não perseverar, prosseguir, pressionar, resistir. Nós precisamos ter a capacidade de identificar áreas que nós não podemos mudar e que nós vamos ter que passar. Não podemos mudar agora. E teremos que passar com paz, com serenidade, com confiança. Mas áreas que nós precisamos possuir o espírito de coragem e nos levantarmos e mudar. Nós precisamos de sabedoria. E Deus nos dá essa sabedoria para identificarmos qual é a diferença de áreas que nós não podemos mudar agora e áreas que nós podemos mudar. Porque o que acontece com uma pessoa quando ela tem uma área que ela não pode mudar? Ela abandona as áreas que ela pode mudar também. Quando ela tem uma área que ela não pode mudar, ela se frustra, ela acaba concentrando as forças dela, tudo naquilo, e ela começa a alimentar uma frustração e vai deixando as áreas que ela pode mudar. Mas nós precisamos de sabedoria para identificar áreas que não podemos mudar e áreas que podemos mudar, porque as que eu não posso mudar, eu vou passar com confiança e paz. Serenidade, confiança, paz. Mas as áreas que eu posso mudar, eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar. E eu vou dizer novamente, eu preciso me levantar e perseverar e prosseguir e pressionar. Eu preciso, como uma mulher de Deus, um homem de Deus, um cristão, uma cristã, nós precisamos nos levantar e fazer algo a respeito. Quantas pessoas que estão frustradas com elas, frustradas com pessoas, frustradas com a vida e até frustradas com Deus. E elas vão se frustrando e vão deixando as coisas acumularem e não reagem. E apresentam um monte de motivos para não reagirem. Elas começam a dizer que é muito difícil. Elas não sabem falar outra coisa. Tem gente que a palavra que sai da boca é essa. Eu não estou dando conta, é difícil, eu não estou suportando, não dá mais. E cada uma tem uma história, não, eu não consigo ser diferente, eu não consigo perdoar, eu não consigo mudar nisso, é muito difícil isso para mim, eu não consigo me submeter a essa situação, não, isso é muito complicado, não, eu não dou conta, não, eu não dou conta de ficar sem isso e aquilo. E Deus, Ele vai falando com você. E quando você não dá ouvidos e só sabe dizer, é muito difícil, é quase como uma música, né? É difícil, é difícil, é difícil. E só sabe dizer isso. Não é à toa que a Bíblia fala tanto, cante um novo cântico. Nós precisamos sempre cantar um novo cântico.
Mas algumas pessoas, o tempo todo, elas não mudam, elas se habituaram a dizer isso. Como se com elas tudo fosse mais difícil. E o que Deus acaba permitindo? Deixa você se cansar. Quando você se cansa e passa a depender dele, diz, sim, Senhor, agora eu me entrego, eu confio, eu vou passar pelo que eu tenho que passar, aquilo que eu não posso mudar, eu vou enfrentar, mas aquilo que eu posso mudar, eu vou me levantar, e vou parar de apresentar dificuldades. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Não eu apenas, nem você. Todos precisam perseverar. Deus não vai reescrever um novo capítulo na Bíblia para mim ou para você. Todos precisaram perseverar. Abraão precisou perseverar. Isaac precisou perseverar. E Jacó precisou perseverar. E José precisou perseverar. E Davi precisou perseverar. E Moisés precisou perseverar. E tantos como Jó precisou perseverar. Paulo precisou perseverar, Pedro precisou perseverar, João precisou perseverar. E tantos outros que eu vou apresentar para você aqui na palavra de Deus hoje, que precisaram perseverar. Jesus, diga Jesus, precisou perseverar. Jesus precisou perseverar. Jesus precisou perseverar, todos precisaram perseverar, todos precisam perseverar, todos precisam prosseguir, todos precisam pressionar mais forte, todos precisam. Às vezes eu vejo pessoas segurando coisas que não valem nada mais, que não levou... Coisas que não levaram elas a lugar nenhum, que só têm atrapalhado a vida delas, e elas não querem trocar. Tudo isso que não vale nada mesmo. Por um novo tempo com Deus, uma vida diferente com Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim para mim, mas eu não aguento mais perseverar, eu não aguento mais resistir, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Eu já fiz até um texto com essa frase. Você não tem nada melhor para fazer. Nada melhor. Porque se você não perseverar em Deus, você vai fazer o quê da sua vida? Se você acha que está difícil com Deus, então para onde você vai? Se você não perseverar em Deus, vai perseverar aonde? Quem pode te dar vitória? Para onde você vai? O que vai fazer da sua vida? Você não tem nada melhor para fazer que perseverar em Deus. Nada. Absolutamente. Nós precisamos entender sobre o amar a Deus. Algumas pessoas amam a Deus quando estão no topo do monte. Apenas. Mas quando estão no deserto, no vale, na situação difícil, elas não amam a Deus. Se você só ama a Deus quando você está no topo do monte, quando tudo está fácil, está tranquilo, então você não ama a Deus. Nós precisamos amar a Deus, independente de qualquer coisa, e decidir que nós vamos construir um relacionamento com Ele. E nós vamos prosseguir, independente disso ou daquilo. Gente, o céu, é maravilhoso ter um relacionamento com Deus, porque ainda que apenas o céu fosse o que o Senhor tivesse para nós, apenas o céu, apenas na Bíblia estivesse escrito que eu só tenho o céu para você, já seria o bastante. Mas é maravilhoso saber que Ele não tem apenas o céu, Ele tem o céu, e Ele tem uma vida abençoada aqui na terra. E você pode viver uma vida abençoada. E eu lamento, porque Jesus foi à cruz e passou por um sacrifício terrível. E a Bíblia fala, não sei em quantos lugares, que Ele levou sobre Ele dores, e passou dores e situações dificílimas,
para algumas pessoas hoje não possuírem tudo isso e desistirem. Algumas desistem, simplesmente desistem. Mas hoje você tem que possuir na sua vida a palavra que o Senhor tem para nós. E você tomar uma decisão: eu vou expulsar o espírito da desistência da minha vida. E eu vou buscar sabedoria para identificar aquilo que eu não posso mudar e aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Eu vou passar com alegria e aquilo que eu posso mudar, eu vou me levantar com coragem. Eu vou mudar. Às vezes não podemos mudar alguma coisa e as pessoas dizem: mas isso e aquilo, não, a sua vida não resume nisso. E às vezes Deus nos deixa passar por algumas coisas, outras Ele nos livra. Ele que decide, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Então tem coisa que Ele nos livra, mas tem coisa que Ele nos deixa passar, porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe disso. Então, se Ele me deixou passar por algo, eu preciso tomar uma decisão na minha vida de confiar em Deus. E como nós já aprendemos aqui diversas vezes, não permitir que um problema roube e leve embora toda a sua vida. Eu não posso mudar isso agora. Vou enfrentar com paz, confiança, serenidade. Eu posso mudar? Eu vou me levantar com coragem. E eu vou lutar, e eu vou perseverar, e eu vou prosseguir, e eu vou pressionar. Eu vou perseverar em meio às pressões, e vou pressionar com mais força. Vamos ler em Filipenses 3, 10 a 14. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem. Eu não li antes, mas se eu ler um pouco antes, você vai ver Paulo que decidiu trocar tudo que para ele não valia nada mesmo. E colocou como um propósito determinado, diga propósito determinado. Conhecer a Cristo. Quero conhecer Cristo, ele disse. O poder da sua ressurreição. E a participação em seu sonho. Esse é o meu propósito determinado. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero conhecer Cristo, esse poder que o levantou dos mortos. Esse poder que está sobre mim, porque eu já li aqui para você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, esse poder. E aqui eu vou ler para você, ele sofreu com um propósito. Tornando-me como ele em sua morte. O que ele estava dizendo com ele? Tornando-me como ele em sua morte. Morrer com propósito. Morrer com propósito. E a morte não é o fim. A morte não é o fim, porque para nós, os cristãos, a morte não é o fim. Nós vamos para um lugar glorioso na nossa vida. Se você morrer agora, você vai para Cristo. E aí sim, a sua verdadeira vida começa. A sua vida eterna. Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero alcançar essa ressurreição dentre os mortos. Eu sei que a minha vida não termina aqui. Eu sei que eu vou para um lugar glorioso. Eu vou. Para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quer dizer, a morte não é o fim. Eu não vou terminar aqui. Não é só isso. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Essa é uma parte muito importante para nós. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Mas, diga comigo, prossigo para alcançá-lo.
mas eu prossigo para alcançar. Qual era o propósito do Paulo? Era esse, o propósito determinado dele. Ele tinha um propósito determinado. Ele tinha um alvo. Eu ainda não alcancei, mas eu não desisti, eu estou prosseguindo. Quantas coisas que você ainda não alcançou, até mesmo esse relacionamento com Deus, essa visão revelada. Você pode não ter alcançado ainda, mas o que você tem que fazer? Você tem que prosseguir. Você tem que prosseguir, você tem que prosseguir, você tem que perseverar. Não que eu já tenha sido aperfeiçoado, eu ainda não fui aperfeiçoado. Mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Se Cristo perseverou para me alcançar, eu vou perseverar para alcançar o que Ele conquistou. Diga comigo, se Cristo perseverou, prosseguiu, pressionou para me alcançar, agora eu vou perseverar, prosseguir, pressionar para conquistar, alcançar aquilo que Ele já me deu na cruz do Calvário. Não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado. Não, eu ainda não obtive, ainda não fui aperfeiçoado. Talvez você não obteve muitas coisas que espera e ainda também não está espiritualmente onde sabe que precisa estar. Mas você para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Eu fui alcançado através da perseverança dele. Agora eu vou fazer o mesmo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu posso não ter conquistado, eu posso ter tido alguns escorregões, eu posso ter falhado. Mas sabe o que eu aprendi a fazer na minha vida? Paulo estava dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Eu não fico parado no meio do caminho porque eu tenho um problema, porque eu não alcancei, porque eu ainda não atingi, porque eu não consegui chegar naquele ponto, porque ainda não foi, porque eu tive um escorregão ali. Eu prossigo, eu esqueço das coisas que aconteceram já. Eu vou para Lamentações. A cada manhã, a minha cota de misericórdia é renovada. Eu não vou chorar o que aconteceu no dia passado. Eu vou deixar. Talvez eu dei passo, devia ter feito. Eu não consegui atingir aquilo. Eu não consegui esse aperfeiçoamento. Eu não consegui isso ou aquilo. Mas eu vou deixar tudo para trás e vou prosseguir. 2 vezes aqui, ó, ele fala que eu prossigo no 12, mas prossigo, diga mais prossigo, para alcançá-lo. No 14, aqui no 14 ele diz, prossigo para o alvo. Desde que se foi, eu prossigo para o alvo. Você não tem outra maneira de chegar lá. Se você quer uma vida abençoada, você tem que estar disposto todo dia a recomeçar se necessário. A olhar na sua vida pontos que estão aí parados, estagnados, ou abandonados, ou estragados, porque você desanimou e deixou, e se levantar nesse momento, e decidir que você vai prosseguir. Você pode não ter alcançado, mas você vai continuar prosseguindo. Você pode não ter sido aperfeiçoado, mas você vai continuar prosseguindo. Muita coisa pode ter acontecido na sua vida, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. Que é conquistar tudo aqui, cruz. Então eu não vou ficar parado no mesmo lugar.
entregue, lamentando, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava. Porque eu não atingi aquilo que eu tinha que ter atingido. Porque eu não cheguei lá, eu não alcancei, eu não... E aí eu desanimei, isso é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. O Paulo está deixando bem claro, não que eu já tenha alcançado, eu ainda não alcancei. Mas eu não desisti. Eu não alcancei, mas eu não desisti. E todo dia, eu deixo que se foi. Eu deixo, seja fracassos ou até mesmo vitórias, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Ele disse, eu avanço, diga avançar. Ele disse, eu avanço para as que estão adiante de mim. Algumas pessoas, quando não alcançaram algo, elas pararam. Quando elas não atingiram algo, elas pararam. Quando elas não conseguiram o tal objetivo, elas desistiram. Elas não prosseguiram. Elas não avançaram. Elas simplesmente pararam. Elas pararam em algum lugar aí para trás. Em algum momento, elas se depararam com uma situação que elas não podiam vencer ou não podiam mudar naquele momento. E elas pararam a vida por causa daquilo. Mas tinha tantas outras que elas podiam mudar. Todos nós temos, nesse momento, alguma situação que nós não podemos mudar. E se eu buscar de Deus sabedoria, eu vou ver o que eu não posso mudar e o que eu posso mudar. O que eu não posso mudar, eu vou confiar em Deus. O que eu posso mudar, eu vou partir para cima. Eu vou prosseguir. Eu vou avançar. Eu vou perseverar. Eu vou pressionar mais forte. Eu vou colocar minha força nisso. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. A Bíblia diz, em Mateus 19, 29, todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Algumas pessoas estão segurando coisas que não valem nada. Esse relacionamento com Deus e andar em vitória e desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Só que, antes de você ter ganhos, você sabia que você tem que ter perdas? Muitas coisas da sua vida que você considera perda, como Paulo também considerava perda, ele viu como ganho quando ele abriu mão daquilo. Algumas pessoas estão segurando algumas coisas na vida delas, como se fosse a maior perda da vida. E, na verdade, abrir mão disso é ganho para você. Antes de você conquistar algumas coisas, você ter alguns ganhos, você vai ter que ter algumas perdas. Que é aquele seu velho sistema, aquela mentalidade, coisas que você passou a vida inteira achando que era tudo na sua vida, e agora você começa a descobrir que não é não. Que não é não. Então você vai deixando isso para lá. E no final, sabe o que a Bíblia diz? Seja lá o que for que você deixar por amor à sua fé, você vai receber aqui 100 vezes mais e ainda a vida eterna, 100 vezes mais e ainda a vida eterna, 100 vezes mais aqui na terra. O céu seria o bastante, mas não é só o céu, 100 vezes mais aqui na terra e ainda o céu. Então, como você vai terminar? Com muito mais, com tudo. O que a Bíblia diz aqui? Mateus 13, 44 e 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu o quê? Diga, vendeu tudo? Tudo? Tudo. Então, qual é o preço para você ter uma vida ótima? Diga tudo. Entregar tudo. Tudo. Qual é o preço para você ter uma vida abençoada? É tudo. Qual é o preço para você ter uma vida abençoada? Tudo. Ele vendeu tudo. Porque ele viu que
aquilo era mais. Valia tanto, vale tanto. Ele vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. Ele vendeu tudo. Qual é o preço para se ter uma vida abençoada? Tudo. Tudo. É uma entrega. É uma confiança. O que Deus quer de mim? Eu entrego tudo. O que eu não posso mudar? Eu vou deixar isso na mão de Deus. O que eu posso mudar? Eu vou investir toda a minha força em Deus e vou prosseguir. Eu não vou parar. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu o quê? Tudo. Vendeu tudo? Diga tudo. Qual é o preço para se ter uma vida abençoada? Qual é o preço para se ter uma vida ótima? Tudo. É entregar tudo. Tudo. Vendeu tudo que tinha e a comprou. Quando você encontra Deus, você encontrou o Senhor na sua vida, agora o que você faz? Fica parado em algum lugar? Porque eu não posso mudar isso? Ou porque eu tenho esse problema? Ou porque é difícil demais? Não, eu entrego tudo e sigo a minha vida. Ah, porque eu não quero abrir mão disso, abrir mão daquilo. Ah, porque eu não quero abrir mão desse relacionamento. Eu não quero abrir mão dessas minhas saidinhas. Eu não quero abrir mão desse meu jeito de ser. Eu não quero abrir mão dessa minha cabeça. Tem um monte de coisas que você não quer abrir mão que não valem nada. Você encontrou a coisa mais preciosa que pode te levar a ter uma vida abençoada. Então o que você faz agora? Você entrega tudo. A sua mente, o seu coração, o seu viver. Tudo. Você entrega tudo. Qual é o preço para se ter uma vida abençoada? É entregar tudo. É confiar em Deus. Quando eu não posso mudar algo, e me levantar todos os dias, e deixar o que se foi, e prosseguir, porque eu tenho promessas grandiosas. Jesus, ele prosseguiu, ele perseverou para me alcançar. Agora chegou, é a minha vez. Ele já fez a parte dele, agora é a minha vez. Ele já fez a parte dele, agora é a sua vez. Todos têm que perseverar. Todos têm que perseverar. E qual é o preço para se ter uma vida abençoada? É tudo. É tudo. Jesus entregou tudo. Paulo abriu mão de tudo. Paulo também tinha coisas que ele não podia mudar, mas ele não ficou parado lá. Ó Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu tenho esse problema, essa perseguição na minha vida. Dá para o Senhor me dar vitória nisso? Não, a minha graça te basta. Ok, vou seguir a minha vida. Eu não posso mudar isso, mas eu posso mudar isso. Então vou me levantar e mudar isso. Se tem coisa que eu não posso mudar, tem muita coisa que eu posso mudar. E o que eu não posso mudar, a minha vida não pode parar. Mas o que eu posso mudar, a minha vida tem que andar. Com toda a força. Com toda a força. Eu vejo pessoas paradas em algum lugar, chateadas porque alguém não gosta delas. Eu vou contar um segredo para você, que normalmente não conto para ninguém, mas para você eu vou contar. Você pode sobreviver se alguém não gostar de você. Você pode sobreviver. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Você tem sido perseguido em casa, perseguido no trabalho, só porque você é cristã, é cristão. Pessoas não gostam de você, o seu vizinho do lado te detesta porque ficou sabendo que você é crente. Tem familiares que viraram a cara
para você, porque agora você é um cristão. Você é um bem-aventurado. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Quando você é insultado, caluniado, perseguido, desprezado, massacrado, só porque você anda com Cristo, você não se envergonha da fé, você é bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Você é um feliz, um abençoado, uma pessoa feliz. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Porque tem gente que não gosta de você, porque você é cristão. Tem coisas que nós não passaríamos se nós não fôssemos cristãos. Tem muita coisa que eu passei na minha vida e ainda passo, que eu não teria passado e que eu não passaria hoje se eu não fosse quem eu sou. Por que eu passo? Pela posição que eu ocupo. Alguns se aproveitam, coisas são ditas, tem uma guerra, que eu até enfrentaria outras, mas tem algumas específicas que eu enfrento pela posição que eu ocupo. Então, o que a Bíblia diz? Alegrem-se. Então, tem coisa na sua vida que você, talvez se você não fosse cristão, se fosse você era mundano, mas um mundano. Muitos da sua família não abriam a boca para falar das coisas horrorosas que você estava fazendo. Agora que você é uma pessoa santa, tem gente que implica com você gratuitamente. Por quê? Porque você tem a luz de Cristo. O diabo agora, ele é o seu inimigo, o seu pior inimigo. Então ele usa pessoas, ele sabe que se ele usar determinadas pessoas, ele pode ferir seu coração. E então o que você tem que fazer? Se ver como um bem-aventurado e perseverar. Já vou te dar uma lista de coisas que nós temos que perseverar todos os dias, continuamente na vida. E a ofensa é uma das coisas que nós precisamos perseverar contra a ofensa. Diga, perseverar contra a ofensa. Perseverar contra a ofensa. Perseverar contra a ofensa. Às vezes você tem que perseverar, e perseverar, e perseverar. Porque aquela mesma pessoa insiste em te ofender. E ofende de novo, e vem aqui, vai ali. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma, você não é o único, eu não sou a única. Outros tiveram que perseverar, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Outros também foram perseguidos, foram atacados, foram ofendidos, foram caluniados. Outros também, e eles não desistiram. Você vai para Hebreus 11, você encontra homens ali que foram atacados, ofendidos, como José, caluniado. Quantas vezes o Israel, o povo, falou de apedrejar Moisés por nada? Ele estava ajudando aquele povo. E quantos que muitas vezes falaram de apedrejá-lo? Por quê? Por nada. Porque a água não tinha, porque a comida, eu estou enjoado da comida. Por que eles estão na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11? Porque eles perseveraram, porque eles prosseguiram, porque eles pressionaram mais forte, porque eles não ficaram parados naquele ponto que eles não podiam mudar. Eles se concentraram naquilo que eles podiam mudar e se levantaram.
Quando José estava na casa de Potifar, ele não podia mudar o fato dele ser escravo, mas ele podia viver a vida dele. Quando ele foi caluniado, injustiçado, esmagado, jogado numa prisão injustamente, ele não podia sair daquela prisão, mas ele podia continuar confiando em Deus. E sendo a melhor pessoa naquela prisão. Davi foi consagrado a rei. Ele não podia simplesmente entrar no palácio e se colocar lá, sentado no trono real. Ele tinha que aguardar, mas enquanto ele aguardava, ele não podia mudar aquilo, ele tinha que confiar. Aquilo não roubou a sua paz, a sua alegria, o seu espírito, a sua confiança. Ele continuou lutando, guerreando, investindo, enfrentando as batalhas, porque aquilo ele podia mudar. Ele sabia a diferença. Essas pessoas receberam de Deus a visão para saber qual a diferença. A diferença daquilo que eu não posso mudar. A diferença daquilo que eu posso mudar. Eu não posso mudar. Eu não posso mudar isso aqui. Mas eu posso mudar muitas outras coisas. E o que eu posso mudar? Eu vou me levantar, eu vou prosseguir, eu avanço, eu vou avançar, eu vou continuar prosseguindo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou avançar para aquelas que estão adiante de mim. Eu vou prosseguir para o alvo. Eu continuarei lutando, resistindo. O diabo não vai andar em cima de mim, em cima da minha família. É esse o espírito que Deus espera encontrar em você. De perseverança. Existe um lugar em Deus que Paulo encontrou. Que mesmo quando você tem um problema, você prossegue, você persevera. E você encontra Deus. E você às vezes tem 1000 problemas, mas o Espírito Santo consegue te levantar acima de todos eles. E você tem situações lá que você não pode mudar, mas o Espírito Santo te levanta acima de tudo isso. Você não pode aceitar o que o diabo quer te dar, mas sim o que o Senhor conquistou na cruz para você. Você não pode simplesmente parar em algum lugar e não perseverar. Todos têm que perseverar. O Senhor não vai escrever um capítulo novo na Bíblia para você. Todos tiveram que perseverar. Eu tenho que perseverar. Todos que já passaram por aqui tiveram que perseverar. Você terá que perseverar. Nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar quando temos um problema. Temos que perseverar quando somos ofendidos. Temos que perseverar quando somos atacados. Nós temos que perseverar. Todos os dias nós precisamos perseverar. Eu estava me lembrando das coisas que eu já tive que enfrentar. E eu digo uma coisa para você. É importante, eu não estou dizendo para não receber oração, passe, vamos orar por você e vamos lutar, mas a minha vida, ela não chegou até aqui, ela não mudou. Eu recebi fortalecimento, eu recebi ajuda com cada oração que eu recebi, que fizeram por mim, mas a minha vida não mudou numa fila de oração. Com a impulsão de mãos de alguém. A minha vida não tem mudado. Apenas porque alguém orou por mim. Mas porque eu tenho perseverado. E tantos outros perseveraram. Nós precisamos perseverar. Nessa minha caminhada com Deus, eu tive que perseverar. Perseverar contra a rejeição. Perseverar contra a traição. Traição. Você ajuda uma pessoa, você estende a mão, você está do lado dela. E um dia, de forma animal, ela te agride. Ela fala coisas contra você surreais. E você olha para Deus e diz, por que estou passando por isso? E você ouve de Deus, persevere.
Perseverar no abandono. Muitas vezes eu vivi situações difíceis, mas quando eu vim para São Paulo, no meu primeiro ano, eu nunca me senti tão sozinha. Sozinha. Sozinha, sozinha, sozinha. Mas eu vou te dizer o que é poder. É você se levantar naquele dia que o seu corpo não te carrega. Está mal, a sua alma está doendo. Os problemas parecem que estão se acumulando. E parece que todos os passos que você deu, o diabo tenta te mostrar que foi a pior coisa que você fez na sua vida. E você se levanta e continua fazendo o que Deus te mandou fazer. E ajuda pessoas. E leva uma palavra de poder. E fala tudo aquilo para alguém que você precisa ouvir. E continua o seu caminho. Diga, isto é poder. Quando tudo vai mal. E você persevera. Quando parece que tudo acabou. E você persevera. E você prossegue. E você pressiona. E você persevera. E persevera. Isto é poder. Quando você acorda ferido. Pessoas te traíram, te rejeitaram. Te abandonaram. Ninguém quer estar com você, parece. E você se levanta e decide, eu vou prosseguir. Eu não posso mudar o fato de alguém me rejeitar, ter me abandonado, ter me traído, mas eu posso me levantar e prosseguir. Eu não posso mudar o fato que alguém me caluniou, mas eu posso me levantar e prosseguir. Você pode se levantar e prosseguir. Eu tive que perseverar contra a rejeição, a traição, o abandono, a ofensa, a autopiedade. Quem já não se encontrou com pena de si mesmo e pensando, meu pai, por que isso? Minha vida é tão difícil. Não! Eu vou perseverar. Contra as lutas, inveja, egocentrismo, perseguições, maldades, injustiças. E o que você faz? Você persevera contra todas elas. Você persevera contra todas elas. E você persevera. Eu não posso mudar o fato que isso aconteceu, mas eu posso me levantar. Diga, eu posso me levantar e prosseguir e pressionar com muito mais força. Isso eu posso fazer. Tem coisa que eu não posso fazer. Mas eu posso me levantar. Diga, eu posso me levantar. E prosseguir. E perseverar. E pressionar. Em nome de Jesus. Eu posso. Eu posso. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu vou viver além dos sentimentos. Eu vou prosseguir independente de sentimentos. Porque às vezes você se sente tão devastado por dentro. Você se sente tão devastado, parece que a sua vida foi devastada. Devastada. Mas você tem que se levantar. Qualquer um que tiver vitória. Qualquer um que quiser ter vitória. Terá que prosseguir através dos sentimentos. Eu tenho 1000 sentimentos, muitas coisas acontecendo aqui dentro de mim, mas eu vou me levantar e eu vou prosseguir. É isso que Deus está dizendo para cada um de vocês. Eu preciso me levantar e prosseguir. Todo dia eu preciso perseverar. Eu preciso parar de andar por sentimentos. Eu estou muito chateado, porque fizeram isso comigo. Eu não esperava isso do fulano. Eu não esperava isso daquela pessoa. Nós não esperávamos muitas coisas de muitas pessoas. E aí que você tem que se levantar. E prosseguir. Porque você sabe que não é só você. Todos precisaram. Todos precisaram. Jó, no único dia, perdeu tudo que ele tinha. E ele se levantou e prosseguiu.
Jó perseverou. Jó perseverou. Jó perseverou na perda dos filhos, perseverou na perda do patrimônio, perseverou na perda da saúde. Ele perdeu saúde, ele perdeu filhos, ele perdeu patrimônio, ele perdeu o apoio da mulher, ele foi criticado pelos amigos, ele foi visto como um objeto de zombaria. A Bíblia diz que até aqueles que eram loucos zombavam dele, os piores da sociedade riam dele, e Jó perseverou. Jó não podia mudar o fato que os filhos tinham morrido, que o patrimônio tinha ido embora, que ele estava doente. Ele não podia mudar o fato que a mulher tinha deixado e não apoiava, que os amigos estavam rindo dele, que a sociedade o via como nada. Mas ele podia continuar olhando e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava perseverando, ele prosseguiu, ele pressionou, e ele pressionou, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E ele se levantará. E ele não podia mudar aquilo, mas ele podia perseverar e confiar em Deus em meio a tanta escuridão, tanta incerteza, tantos acontecimentos, tantas coisas terríveis que devastaram com a vida dele. Mas ele se levantou e ele prosseguiu. Paulo foi apedrejado até desmaiar, e a Bíblia diz que ele se levantou e continuou levando boas novas. Está escrito assim: uma pessoa que foi apedrejada até desmaiar, ela está cheia de hematomas, ela está ferida, a alma dela, o corpo dela, tudo. Mas a Bíblia diz que Paulo se levantou e foi levar boas novas. Pedro estava na prisão e o Senhor foi e o tirou de lá, o anjo tirou de lá. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi ir até os irmãos. E ele continuou a pregar o Evangelho. Ele se levantou, correndo o risco de ser preso de novo, correndo o risco de ser morto. Mas ele estava convicto que aquele era o caminho. Ele tinha que se levantar e perseverar. Essas pessoas não estavam mais ou menos em Deus, elas deram tudo, elas queriam uma vida com Deus, elas deram tudo. Elas encontraram o reino dos céus, elas venderam tudo e compraram aquilo que era tão precioso. O preço para você ter uma vida abençoada com Deus é tudo, é uma entrega, é prosseguir, é se levantar, é seguir em frente. Essa mulher aqui, ó. Marcos 5, 24 a 34. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia, o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo com hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. O que ela fez? A religião a impedia de buscar. A religião a tratava como imunda. Porque ela tinha hemorragia, sangramentos contínuos, 12 anos. Ficou pobre, buscando a cura. A religião não pôde curá-la, os médicos não puderam curá-la. Ela não desistiu. Ela ficou sabendo de Jesus. Ela não podia chegar perto de um profeta, um sacerdote, porque ela podia ser morta. Mas sabe o que ela fez? Ela arriscou tudo. Ela se levantou. Certamente debilitada, fraca, anêmica. Ela avançou contra a multidão. Você sabe que abrir caminho numa multidão é muito difícil, ainda mais para uma pessoa doente e debilitada. Ela avançou contra a multidão. E ela disse, quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Quer dizer, na cabeça dela, não preciso tocar nele, eu posso tocar na roupa dele, e eu vou ser curada. Ela não desistiu de ser curada, ela perseverou. E ela perseverou.
ela perseverou em meio à multidão, ela perseverou em meio às dificuldades, ela perseverou contra a religião, ela perseverou com aquela doença, ela perseverou e não desistiu. Ela, dentro dela, eu não vou morrer com esse mal. E não vou terminar meus dias assim. Para a religião ela era imunda. Certamente ela não tinha. Se ela teve marido, ela perdeu por quê? Ele deve ter deixado porque nessa condição imunda, a religião dizia que o homem não podia se aproximar, enquanto ela não terminasse os dias da menstruação e passasse por uma purificação. Não cessava a hemorragia, ela estava há 12 anos. Então, certamente, ela tinha sido, se ela teve marido, ela foi abandonada, ou senão, nunca chegou a se casar. Então, a vida dela, aparentemente, tudo, a religião não pode me ajudar e ainda me proíbe de ter um avanço. O meu dinheiro foi todo buscando cura, porque a medicina não pode me curar, mas eu não vou desistir. Eu vou me levantar e vou prosseguir. Se eu tocar na barra da roupa dele, só na roupa dele, eu vou ser curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem te tocou? Todo mundo está te tocando, Senhor. Não. O toque agora é diferente. Todo mundo estava tocando nele de verdade. Realmente, todo mundo tocava nele. Mas só uma tirou virtude dele. Porque dentro dela havia algo maior. Um desejo, uma força, uma vontade de viver, de lutar, de vencer, de não ser derrotada por aquele problema. E ela não foi. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, porque pensou: o que eles vão fazer comigo? A religião me proíbe de chegar perto de um profeta, um sacerdote. E contou-lhe a verdade. Jesus, com amor, disse para ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Acabou. Mas até o fim ela não desistiu. E Bartimeu? Cego, mendigo, mandaram ele calar a boca. Aí que ele perseverou mais, gritando ainda mais. E a vida dele foi mudada. E aquela viúva que ia todo dia na porta do juiz, ele batia com a porta na cara dela. E o que ela continuou fazendo? Perseverou. Ela não foi para casa, chorou: esse juiz é um grosseiro, é sem educação, me tratou tão mal, tem me ofendido, não faz nada por mim, minha vida acabou. Por quê? Porque, bom, eu não posso julgar a minha causa, isso eu não posso. Isso eu não posso fazer. Mas eu posso todo dia importuná-lo para julgar a minha causa. Eu não posso mudar isso aqui, mas eu posso me levantar e bater na porta dele. Eu posso me levantar e ir lá e dizer: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E ele dizia não, bom, eu não posso resolver esse problema judicial, mas eu posso ir lá novamente e bater na porta dele e dizer: julgue a minha causa, julgue a minha causa. Ela sabia bem a diferença. Essas pessoas, elas aprenderam, elas receberam de Deus sabedoria para saber o que eu não posso mudar e o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Eu vou confiar em Deus, mas o que eu posso? Eu vou pressionar. Aquela viúva pressionou. Diga: pressionou. Diga: a Deus quer que eu pressione. Ela pressionou. Ela pressionou. Ela pressionou. E essa última que eu quero ler para você, em Mateus 15, 21 a 28, diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando. Era uma mulher cananeia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito.
Mas Jesus não respondeu palavra alguma. E ainda os discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que essa mulher fez? Perseverou. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele disse: eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Os discípulos disseram: manda ela embora, está incomodando já. Sabe o que ela fez? Ela dobrou os joelhos e adorou. Ela perseverou. Ele respondeu: você vê que às vezes nós somos testados, até Jesus testou essa mulher no último. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Qualquer pessoa dodóizinha ia receber isso aqui de uma forma tão ofensiva, mas que tem gente que qualquer coisa que acontecer, é um grosso, é sem educação, é isso e aquilo. Jesus, eu sem educação, ela teria perdido a bênção dela, porque ele disse assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe o que essa mulher fez? Saiu, batendo o pé, revoltada: não volto aqui, nunca mais boto o pé, não quero saber desse Jesus. Não, ela perseverou, ela tinha maturidade. Ela disse: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau, eu adoro gente assim, bem resolvida, determinada, entendeu? Firme. E Jesus disse para ela: mulher, grande é a sua fé. E isso é fé. Seja conforme você deseja. Por que algumas pessoas não ouvem isso de Deus? Porque elas desistem fácil. O diabo dá uma pressão, situações vêm e elas simplesmente desistem e entregam. Porque estão ofendidas, estão chateadas, e são tantas ladainhas e tantos assuntos. Ela perseverou. Ela perseverou, ela perseverou. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Quantos que não têm ouvido isso do Senhor? Por causa da sua atitude acomodada, passiva, ou descontrolada, sentimental. Você tem que viver além dos seus sentimentos. Parar com tudo isso. Nós não podemos, você não pode viver por sentimentos e ainda ter vitória. Você acha que você terá vitória vivendo por sentimentos? E sabe o que é pior? Quantas mensagens vêm assim, e a pessoa, quando ela é surpreendida, ela não sabe lidar, ela se esquece de tudo que ela ouviu, ela já se abate, cai, esmurece, e se chateia, e fala um monte, e toma decisões estúpidas na vida. Essa mulher podia ter perdido tudo, se ela simplesmente tivesse se levantado, e se ofendido com a situação. Mas ela foi testada. Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Ela perseverou. Perseverou em meio à ofensa. Perseverou cada um aqui que eu te apresentei. Perseveraram, prosseguiram e pressionaram mais forte. Se você quiser andar em vitória, Deus está dizendo que você precisa perseverar. Você não pode mais deixar o diabo andar em cima de você, em cima da sua família, roubar seus sonhos, seus projetos, roubar a sua vida, porque você tem um problema e agora você parou a sua vida por causa desse problema. Eu preciso receber de Deus sabedoria para saber a diferença daquilo que eu não posso mudar e daquilo que eu posso mudar. E aquilo que eu não posso mudar, o Espírito Santo vai me erguer acima de tudo isso, isso não vai dominar a minha vida, eu não vou ceder para os sentimentos dessa situação. Para os sentimentos que são causados em função dessa situação. E eu não vou esperar ter um sentimento para me apoiar a agir na vida. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, você sabe o que tem que fazer. Então nós precisamos nos levantar, entregar tudo e perseverar. Ir até o fim, e com toda a força da sua vida, você precisa decidir que vai pressionar com mais força. Se o diabo está te pressionando de um lado, você vai pressionar com mais força, através da fé,
através da confiança, da determinação, através daquilo que você sabe que está escrito. Um justo não anda em derrota. Você pode hoje estar vivendo uma situação impossível. Você não consegue ver nada. Parece que tudo é em vão. Mas o Senhor tem te prometido vitória. Então você tem que perseverar. Você tem que perseverar, e você tem que perseverar, e eu vou convidar você a se levantar. Agora, quando você se levantar, se veja se levantando espiritualmente agora, no nome de Jesus, e tomando uma decisão. Quando você se levantar agora, você tem que se levantar com uma força, com a decisão tomada na sua vida. Eu vou perseverar, eu vou prosseguir, eu vou pressionar, e o diabo não vai dominar a minha vida, e o diabo não vai andar em cima de mim, e o diabo não vai andar em cima da minha família. E o mal não vai roubar o que Deus tem para mim. E eu não vou deixar de viver tudo que Deus conquistou na cruz através de Jesus. Eu não vou. Eu tenho promessas do Senhor. E eu não vou entregar o meu filho, a minha filha para o diabo, o meu casamento para o diabo, o meu emprego para o diabo. Eu não andarei em derrota, eu não serei um miserável, eu não vou aceitar essa doença me destruir, eu não serei um amargurado, eu não vou me curvar, eu vou me levantar. E eu vou perseverar, e eu vou prosseguir, e eu vou pressionar com mais força. Eu vou pressionar com mais força. Eu vou pressionar com mais força. Vamos lá, é hora. Todo mundo precisa de novos começos. Eu comecei dizendo isso. Talvez esse novo começo é na sua vida espiritual, que você já tinha deixado, e o Senhor está dizendo: recomece. Esse novo começo é no chamado que Deus tem com você. É no seu temperamento, que talvez você estava indo bem, agora escorregou feio. Esse novo começo é no seu casamento, você já desistiu dele, e o Senhor está dizendo: recomece. Há um ponto na sua vida que precisa de recomeço, então recomece. Na sua vida profissional, você desistiu porque recebeu tantos nãos, e o Senhor está dizendo: recomece. Eu não sei, talvez para ter a imagem que você quer, o corpo que você sonha, você perdeu o ânimo e acha que não consegue. É muito difícil emagrecer, é muito difícil prosseguir, é muito difícil nisso. É hora de você recomeçar, seja qual for o ponto que você precisa recomeçar. O Senhor está dizendo: é hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Deus tem algo grande para você. Isso acontece diversas vezes na vida, ao longo da nossa caminhada. Diversas vezes vamos precisar recomeçar, e é preciso perseverar. Para de procurar o caminho mais fácil. Para de procurar o caminho mais fácil. Às vezes é mais fácil parar, desistir, abrir mão. Não, você idealizou coisas grandes. Então você vai se levantar e vai prosseguir. Vamos. Muitos vivem dizendo: é difícil demais. Chega, cante um novo cântico. Lembre-se, Deus não vai reescrever um novo livro para você. Para de sentir pena de si mesmo. Eu quero que você diga isso: eu não sou a única, eu não sou o único. Todos têm que perseverar. Não podemos resolver a nossa vida apenas num dia, numa fila de oração, ou numa situação. É levantando todo dia. Temos que prosseguir, perseverar em meio a muitas coisas. Se você vive um momento sozinho, ao invés de lamentar, use esse momento para construir um relacionamento com Deus. Eu me sinto tão sozinho, tão abandonado, tão solitário. Então pega esse momento e construa um relacionamento com Deus. Lembra que sempre haverá perdas antes dos ganhos. Qual é o preço para se ter uma vida ótima com Deus? Diga tudo. Aleluia. E você vai acabar ficando com tudo e muito mais. Troca o que não vale nada na sua vida e passe a ter tudo que Deus tem com você. Pare de ficar chorando porque alguém não gosta de você.
Você tem que perseverar contra rejeição, traição, abandono, ofensa, autopiedade, falta de perdão, lutas, invejas, injustiças. Persevere. Qualquer um que quiser ter vitória terá que prosseguir através dos sentimentos. Pare de andar pelos sentimentos. Eu estou repetindo porque eu quero que isso entre no seu coração com toda a força. Ah, bispo, é difícil. Ah, você vai dizer comigo agora: eu não tenho nada melhor para fazer do que perseverar em Deus. Não eu ou você, todos precisam perseverar. Se quiser ser abençoado. Se quiser ser abençoado. Lembre-se, persevere em meio às frustrações. Frustrações com você, com pessoas, com a vida, até com Deus. Lembre-se que algumas vezes Deus nos livra, outras Ele nos deixa passar porque Ele sabe o que você precisa. Adore a Deus não apenas quando estiver no topo do monte. Comece a dizer como Paulo: eu quero conhecê-lo. Lembre-se do que Paulo disse: existe um lugar em Deus. Se você prosseguir, vai encontrá-lo. Não importa o que está acontecendo com você, você pode ser erguido pelo Espírito Santo e viver além de tudo isso. Há um lugar em Deus onde as circunstâncias não têm poder de te afetar. Quando você conhece a Deus de verdade, as circunstâncias não podem mais te afetar. Lembre-se que quando você tem um problema, uma situação difícil, você se levanta e prossegue. Diga comigo: isto é poder. Isto é poder, isto é poder, isto é poder. Em nome de Jesus. Lembre-se, somente os que perseveram podem fazer coisas grandes. Somente os que perseveram podem fazer coisas grandes para Deus. Você quer fazer coisas grandes para Deus? Você precisa perseverar. Esqueça o que se foi. Prossiga para o que está diante de você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Qual é a área que precisa de um recomeço? Comece a dizer agora: tudo que eu puder fazer, eu me levantarei, prosseguirei e pressionarei. É hora de você começar a expulsar o espírito da desistência. Eu vou recomeçar. O diabo não vai me fazer engolir o que ele quer me dar. Ele não vai andar em cima de mim. Eu me levanto neste domingo e decido que eu vou perseverar. Eu vou prosseguir. Eu vou pressionar com mais força. Eu sei que eu posso. Não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Não vou abrir mão de uma vida abençoada, de uma vida de sonhos realizados. Eu não vou me curvar. Eu não vou ceder. Eu não vou desistir. Eu terei tudo que Deus tem para mim. Eu vou perseverar. Levanta a sua mão ao céu e você começa a expulsar o espírito da desistência, da passividade, da inércia, da tristeza, da angústia. É hora de você dizer: espírito da desistência, saia da minha vida. Espírito da desistência, saia da minha vida. Eu decido que eu vou recomeçar. Eu vou perseverar. Eu vou recomeçar agora e vou perseverar e prosseguir, e vou pressionar, e vou lutar, e vou vencer, porque eu sei que Deus é comigo. Vamos falar isso com Deus agora. Eu estou me levantando agora, meu Deus, eu quero ver mais força. Eu estou me levantando agora, meu Deus. Eu estou me levantando agora, meu Deus. Eu estou me levantando agora, meu Deus. E eu não vou me curvar diante das adversidades. Eu não vou me curvar diante dos problemas. Eu não vou me curvar diante daquilo que eu não posso mudar. Eu vou lutar com a força da minha vida. Eu vou perseverar e prosseguir. E eu vou pressionar com mais força, porque eu sei que o Senhor é comigo. Vai levantando o teu povo com poder agora, meu Deus. E eu repreendo o espírito da desistência. Eu repreendo a angústia. Eu repreendo a depressão, o desânimo, a inércia, o abatimento. Eu repreendo o espírito da desistência. Eu ordeno: sai agora, em nome de Jesus. E que o teu povo receba poder, e receba força, e receba cura, e receba o renovo
novo agora, e que o espírito de perseverança tome conta de cada um agora. Diga isso com força. Eu tomo posse do espírito de perseverança. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Deus quer ouvir isso de você. Não importa o que está acontecendo, eu decido, eu vou perseverar. Eu continuarei prosseguindo. Eu vou avançar para o alvo. Eu vou deixar o que se foi. Eu recomeço hoje. Esse é um novo começo na minha vida. É um novo começo. Esse domingo vai ficar marcado como um novo começo na minha vida. Eu estou disposto a recomeçar. Não importa quantas tropeções eu tive, quantos erros, quantas besteiras eu falei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu vou recomeçar. Deus quer ouvir isso de você agora. Vamos, Ele quer ouvir isso de você agora. Eu vou prosseguir, eu vou prosseguir. 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 Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu decido que eu vou perseverar. Todos precisam perseverar. Se quiser ter uma vida abençoada, todos que foram vitoriosos perseverarão. Você pode perseverar. Você pode vencer. Você pode. Não é. As promessas de Deus não são só para alguns, é para todo aquele que crê. Aleluia. Eis-me aqui ao teu dispor. Eu não sou perfeito, preciso de ti, Senhor. Eis-me aqui, venho usar. Seja cheio de Deus. Eu quero ser cheio de um renovo, cheio de esperança. Receba um renovo na sua vida. Renovo mental, emocional, espiritual. Que a sua esperança seja renovada. Recomece em todas as áreas que precisam de um recomeço. Não deixe isso parado. Se levanta agora e diga isso para Deus. Eu estou me levantando e recomeçando na minha vida, Deus. Eu não serei derrotado na minha vida. O diabo talvez quer que você desista de ser bem-sucedido profissionalmente, bem-sucedido sentimentalmente, bem-sucedido na vida. Se levanta. Recomeça. Eu não sou perfeito. Eu vou me levantar. Preciso e eu vou perseverar. E eu vou prosseguir. E eu vou pressionar. Eu quero servir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis-me aqui ao teu dispor. Eu não sou perfeito. Eu estou me levantando, Senhor. Preciso de ti, Senhor. E eu vou prosseguir. Eis-me aqui. Eu vou pressionar mais forte. Eu quero servir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis-me aqui ao teu dispor. Eu posso ver pelo meu espírito. Sou perfeito, preciso de ti. O espírito da desistência saindo de muitos. A decisão de recomeçar e mudar a vida, tomando conta de corações. Pessoas decididas a viver uma vida completamente diferente a partir de agora. A sair daqui pronto. Eu não sou. Eu sei que muitos vão sair daqui prontos para viver uma nova história em Deus. Deixe o que se foi e avance. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo e é andar em Cristo, é conhecer a Cristo e viver tudo que Ele conquistou na cruz. Eu tenho um alvo. E o meu alvo é conhecer a Cristo e viver tudo que foi conquistado na cruz. Eu não serei derrotado. Ó Espírito Santo, toma
Ama cada vida aqui hoje. A minha intenção. E que a história de vida de cada um esteja sendo reescrita através de decisões corajosas. Deus te deu espírito de coragem para se levantar e reagir em situações que você pode mudar. Tem muita coisa que está aí que você pode mudar. Tem muitas coisas que simplesmente você deixou e foi ignorando ou se entregando e desanimando. Mas você pode mudar. É um dia de novo começo. Novos começos. Jesus teve que perseverar para nos conquistar, para nos alcançar. Agora é você que tem que perseverar para alcançar o que foi conquistado na cruz. Se levanta e coloca uma coisa na sua cabeça. Quando o diabo quiser te desanimar, eu não sou o único. Todos precisam perseverar. Aleluia. Todos precisam perseverar. Jesus teve que perseverar. Eu vou perseverar. Aleluia. Sejam cheios do poder de Deus, dominados pela presença de Deus. Que a sua vida não seja a mesma. Em nome de Jesus Cristo.